Olá, pessoal! Nosso estudo agora é da segunda parte do capítulo 1 de Lucas. Primeiramente, vamos orar? Pai Celestial, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, pois reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que só o Senhor, através do Espírito Santo, pode nos instruir pelo caminho certo a seguir. Ensina-nos a Tua palavra, abre o nosso entendimento para que a Tua palavra seja não meramente informação, mas se torne prática nas nossas vidas e para que sejamos aptos a ensiná-la do seu jeito para outras pessoas. Desde já, Pai, rendemos glórias ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Lucas 1, a partir do versículo 39. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel clamou: Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Maria respondeu: Minha alma exalta ao Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou os príncipes de tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz a um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias, como pai, mas Isabel disse: Não, seu nome é João. Então lhe disseram: Não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: Seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido há muito tempo atrás. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se da sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação, por meio do perdão de seus pecados. Graças à tenra misericórdia de nosso Deus,
A luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Essa segunda parte, pessoal, também traz muitos ensinamentos para nós. O primeiro, Maria corre para visitar Isabel. Por quê? Na parte 1 desse capítulo, nós vimos que o anjo Gabriel falou para Maria que Isabel estava grávida. Isabel já era muito avançada em anos, pela lógica, já não tinha como ela estar grávida. E o anjo fala para ela. Então ela soube pela boca do anjo. E ela foi lá na outra cidade conferir se aquilo era verdade. E ao chegar à cidade, o bebê que estava no ventre de Isabel, que é João Batista, se agitou. Por quê? Pela presença do Espírito Santo que estava no ventre de Maria, porque no ventre de Maria estava quem? Jesus. E aí, o que ela diz? Isabel, pensa que Isabel já era bem avançada de anos, né? Já era idosa, ou seja, ela tinha mais do que, pela medicina hoje, né? Ela tinha mais do que 45 anos, né? Que é uma idade que até, né, se imagina que vai ter filhos, né? Até 50 anos ainda, né? Está dentro das possibilidades. Tem umas pessoas que até mais, um pouco mais do que isso, mas mais ou menos mais do que 50 anos. Então, estou explicando isso por quê? Porque no versículo 43, Isabel diz que ela teve uma grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Então, Isabel reconhece que o bebê que está no ventre de Maria é senhor dela. Ou seja, um bebê é senhor de uma mulher com mais de 50 anos. Entendeu? E aí, ela diz no versículo 45 que Maria é abençoada. Abençoada por quê? Pois creu no que o Senhor disse que faria. Então, quem faria? Deus. E aí Maria responde no versículo 46 e 47 e também no 49. Minha alma exalta a quem? Ao Senhor, não a ela mesma. Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Versículo 49. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Por que eu estou ressaltando essas passagens e oriento vocês a voltarem e relerem com atenção? Porque lá no capítulo, na primeira parte do capítulo 1, eu disse que Maria reconhece que Deus é o Senhor, então que ela é serva, O servo está abaixo do Senhor. Aqui é o Senhor, aqui é o servo. O servo não está acima do Senhor. E por que isso é importante? O tempo todo, Maria rende a glória para Deus, não para si. Ela entrega a glória para Deus, reconhece que Deus é quem fez a obra, ela reconhece que Deus é quem é Salvador. Olha o versículo 47. Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Entendeu? Então, o Salvador é Deus. E aí, isso está escrito na Bíblia. E aí, ela reconhece o poder de Deus e que Deus quem faz a obra, certo? E em relação a João Batista, no versículo 59, então João Batista nasce, no versículo 59, mostra que eles foram fazer a circuncisão. A circuncisão era um procedimento estabelecido por Deus antes da vinda de Jesus, em que os meninos, sexo masculino, no 8º dia, era feito um pequeno procedimento cirúrgico, né, que é considerado hoje cirúrgico, que era retirar uma parte do prepúcio do pênis da criança. E aí isso era um ritual de aliança com Deus, certo? E aí, João Batista, pela lógica que se seguia, o nome da criança tinha que ser o nome de algum antepassado. Só que não tinha nenhum João na família. E aí por isso que eles questionam Isabel. Como é que a criança vai chamar João se você não tem nenhum familiar com esse nome? E aí viram para o pai, porque o pai era o líder familiar. E aí perguntam, Zacarias, como é que vai ser o nome do seu filho? E aí Zacarias fala, João. E
Zacarias, depois que ele volta a falar, porque se cumpriu aquilo que o anjo falou para ele que ia acontecer e ele não tinha acreditado, ele volta a falar e começa a render glória a Deus. E diz que bendito é Deus, pois resgatou o seu povo, está no versículo 68 e 69. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi. Ele estava falando de quem? Quem veio da linhagem real de Davi, que a gente viu na parte 1? Jesus. E aí ele fala sobre João Batista, no versículo 76 e 77. E você, Zacarias falando, meu filhinho, se referindo a João Batista, será chamado profeta de quem? Do Altíssimo. Pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Então aqui mostra qual era a missão de João Batista. Ele não era a salvação, ele não salvava ninguém. Ele preparava o caminho para o Senhor Jesus, porque ele é a salvação. Ele veio da linhagem real de Davi, como o Antigo Testamento previa que viria o Messias. Entendem? E aí no versículo 78 e 79, fala sobre Jesus novamente. Ele volta, Zacarias entrega a glória ao Senhor Jesus. Ele fala, graças à tenra misericórdia de nosso Deus, Deus Pai, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós. Por quê? Nós vimos que Isabel já estava grávida quando Gabriel visitou João Batista, ou quando Gabriel visitou Maria. Então, João Batista nasceu primeiro. Quem é a luz da manhã que estava prestes a raiar sobre nós? Jesus, porque ele ainda não tinha nascido. João Batista só estava com 8 dias, certo? Para iluminar aqueles que estão na escuridão, está no versículo 79, e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. Então, Zacarias, profetizou, porque estava cheio do Espírito Santo, o que Jesus faria. Jesus era o Altíssimo. Jesus era a luz que viria a raiar, que ainda não tinha nascido na terra, ele já existia no céu, porque Jesus é eterno. Viria para iluminar aqueles que estavam na escuridão e na sombra da morte, ou seja, perdidos, e nos guiar ao caminho da paz. Então é isso que Jesus faz. E isso a Bíblia já nos aponta desde Lucas capítulo 1. Certo, pessoal? Então por hoje é isso. Até Lucas capítulo 2. Um abraço para vocês.